Fala galera, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Está começando mais um episódio do Dibica aqui em Ogol. E hoje, para bater um papo comigo, eu trago ele que foi presidente, treinador e jogador da Chelsea, disputando a Liga Nacional. Seu Roberto, muito prazer em estar conversando com o senhor e obrigado pela oportunidade. É um prazer muito grande, principalmente uma oportunidade imperdível para que a gente possa divulgar o que foi a nossa experiência na Liga, o que é o nosso clube há 26 anos e o que a gente espera do futsal aqui no Pará. Certo, seu Roberto. Então eu queria começar falando um pouquinho da história da Chelsea, então, quando que surgiu e como que surgiu o convite para disputar a Liga Nacional, como é que foi esse processo? Conta um pouquinho para a gente. Bom, a Chelsea ela surgiu há 27 anos, foi de uma brincadeira, na verdade, com meus filhos, e acabou que chegou onde nós chegamos. A Liga ela estava procurando clubes aqui do norte do Brasil e fez contato com a federação, a FIFUSP, aqui do Pará, para que a FIFUSP, então, indicasse um clube que pudesse, tanto sob aspecto financeiro como aspecto técnico, disputar a Liga. Nós, na época, estávamos com uma equipe muito boa e nos dispusemos. Aceitamos as condições da Liga e chegamos lá. Certo. E falando um pouquinho, então, dessa experiência que o senhor teve de exercer esses três papéis, né, tanto de presidente como de treinador e jogador, além de seguir exercendo a sua profissão original, eu queria... Com certeza absoluta, não é fácil. Não foi fácil e não é fácil. Na época, a minha empresa tinha uma atividade muito grande, junto a um parceiro nosso, uma atividade que me tomava quase que o dia todo. E ser presidente, como você disse, treinador e jogador, a gente precisa ter um pouquinho de equilíbrio. Porque como treinador, eu acho que eu era o jogador, o atleta mais penalizado. Porque na primeira falha eu sempre saía. E ocupava muito tempo eu estar tendo que conversar com os jogadores, com o nosso preparador físico, auxiliar técnico. Foi um pouquinho difícil, ainda é um pouco difícil. O nosso clube ainda está disputando os campeonatos oficiais, mas com certeza absoluta a Liga Nacional foi o ponto alto. Certo. E o senhor teve alguma preparação especial, alguma preparação física para manter o condicionamento? Sim. Nós fomos convidados em setembro de 2017. Nós tomamos parte na Liga de 2018. O convite foi feito, foi aceita a nossa participação e foi formalizado em dezembro. De dezembro até março, que foi final de março, quando a Liga iniciou, nós fizemos uma preparação física junto com todos os atletas. Nada diferente. Obviamente que a nossa diferença de idade do mais novo, do mais velho que tinha, é muito grande. Mas eu fui amador durante 20 anos. Então eu tenho uma condição física acima da média. Na época eu estava com 65 anos. Consegui, com certeza, cumprir todas as tarefas que o preparador físico nos passou e iniciei tanto o nosso jogo de abertura, como eu chamo, que não foi a Liga propriamente dita, como o primeiro jogo da Liga, eu estava na ponta dos cascos, eu era um velhinho correndo. O que é esse jogo de abertura que o senhor menciona? Quando nós sabemos que nós íamos tomar parte da Liga, nós imaginamos um evento para chamar o torcedor, para motivar o futsal aqui no Pará. Nós escolhemos o time que havia sido campeão no ano anterior, tinha sido o Corinthians. Fizemos uns contatos, fizemos umas ótimas amizades lá com o coordenador técnico deles e fechamos que eles viriam aqui com o time completo no dia 28 de fevereiro de 2018. Foi tudo fechado e eles vieram. Foi o evento talvez mais importante, com mais participação de público de toda a história do futsal aqui no Pará. Foi a estreia do ginásio Mangueirinho, você já deve ter ouvido falar, é um ginásio padrão,
talvez seja um dos melhores, se não for até mesmo o melhor aqui do Brasil. E nós jogamos com eles no dia 28. Para esse jogo, eu talvez estivesse mais preparado e mais ansioso do que o nosso primeiro jogo da Liga. Era um time muito bom, do Corinthians, 4 jogadores de seleção brasileira, vários jogadores que tinham voltado da Espanha. E nós começamos o jogo, fizemos um primeiro tempo excelente, eu joguei o primeiro tempo todo. O primeiro tempo foi 0-0. E quando nós fomos para o vestiário, eu troquei o boné de atleta para treinador e cometi um erro muito grave, que foi subestimar ou superestimar o nosso time. E na preleção que eu fiz aos nossos atletas, eu disse para eles, olha, o bicho não é tão feio, vamos para cima. A consequência disso é que nós tomamos de 6-0 no segundo tempo. Não pela minha saída, mas porque o nosso time partiu de forma afoita para cima do time do Corinthians, que provavelmente o treinador deles deve ter dito, fica feio a gente chegar aqui no Norte, está jogando contra um time que está iniciando e está empatando o jogo. Então eles devem ter partido para cima, nós também. A nossa experiência era pequena e eles levaram uma vantagem grande, mas foi uma festa inesquecível, que com certeza absoluta não houve até hoje nada semelhante por aqui. Certo. O senhor menciona ali na resposta anterior que, por ser treinador também, o senhor se penalizava mais. Como que isso funcionava? Como é que era esse processo de escolha de escalação? Se não existia uma dificuldade por conta dos jogadores de entender isso? Como é que funcionava essa relação com os outros jogadores do senhor, ser jogador e também treinador? Olha, por que eu era um treinador muito duro comigo? Pela própria idade. Então, nos jogos onde o Roberto estava sendo um atleta que dentro do esquema da Chelsea, que é um esquema diferente, a gente pode falar isso depois, ele estava contribuindo tanto em passes como em marcação, o treinador mantinha o Roberto. No momento em que havia essa recusa técnica, vamos dizer assim, dos jogadores de aplicar o esquema da Chelsea, o treinador Roberto retirava o jogador Roberto, porque o treinador Roberto precisava ganhar o jogo. Então, sempre aconteceu isso, acontece até hoje, mas, sinceramente, dos 198 jogadores que já passaram pelo nosso clube, se eu disser a você que talvez 5% eu tive algum problema, talvez seja muito. Todos tanto entenderam como tentaram seguir o nosso plano estratégico, que o plano tático era mais fácil. E nós tivemos bom sucesso aqui na região norte, nós tivemos um sucesso grande como equipe. Certo. Falando então um pouquinho da sua relação com a sua idade e a Liga Nacional, como é que foi a reação dos jogadores, seus adversários? Se o senhor sentiu em algum momento algum tipo de preconceito, tanto vindo dos adversários, da torcida, da federação de uma forma geral, se o senhor sentiu isso ao longo daquela temporada? Olha, anteriormente a isso, a CBFS havia tentado criar um problema. Ela incluiu um artigo no regulamento em que ela proibia os jogadores acima de 35 anos de participar. Eu entrei na justiça esportiva, na justiça comum, saí da comum e fiquei só na esportiva pelo fato de que é proibido o clube entrar na justiça comum, mas tive a sorte de, no STJD, eles darem ganho de causa por unanimidade a participação de qualquer jogador, não só do Roberto, qualquer jogador. Era necessário apenas que a CBFS estabelecesse quais os critérios físicos e médicos para que esses jogadores pudessem participar. É claro que a CBFS, como toda a federação, tem que se preocupar com a parte de saúde. Afinal de contas, chega uma pessoa com a idade que eu já tinha na época, eu tinha 59 anos, chega lá e tem um problema na quadra e aí vai sobrar para a federação ou para a confederação. Então, eles estabeleceram quais eram esses critérios, quais eram os exames, e todos os anos eu faço
esses exames e tenho a felicidade de até agora, até março deste ano, eu estar apto a jogar segundo o laudo, não só de clínicas aqui de Belém, mas da clínica de Fortaleza, que foi uma exigência da CBFS, a sede deles é lá, que eu fui aprovado. Certo. Mas não tive, só finalizando, não tive nenhum preconceito. Em todas as 10 cidades que nós fomos muito bem recebidos, tanto pelo público quanto pelos jogadores, e principalmente pelos outros clubes, muito bem recebido. Foi uma experiência inesquecível. A maior parte dos jogos eu devo ter jogado entre 10 a 12 minutos no total. Tive a felicidade de jogar contra os melhores clubes aqui do Brasil na época. No tempo que eu estava em quadra, o nosso clube teve bom desempenho, mas sob o aspecto de discriminação, nenhuma. Muito bem recebido, principalmente pelo público. Talvez isso tenha gerado uma certa dose de chateação com os outros jogadores da minha equipe, porque eu era sempre o jogador mais assediado, o jogador que fazia mais entrevista, que fazia mais fotos, o que as crianças faziam fotos. Eu tive uma felicidade muito grande quando nós fomos jogar com o time do Marreco, lá na cidade que eu não lembro agora o nome, me desculpem. Francisco Beltrão. Oi? Francisco Beltrão, exatamente. Em que eu tive o prazer de conhecer essa vovó do Marreco, uma senhora de mais de 90 anos, uma senhora baixinha. Fizemos fotos, entrevistas. Então, quanto a esse aspecto, foi um prazer inestimável. Uma experiência de vida muito grande. Certo. E vendo pelo contrário, o senhor acredita que tenha motivado as pessoas a praticar o esporte, a continuar praticando o esporte? Sim, com toda certeza. Quando me faziam essa pergunta, juntamente faziam uma pergunta sobre o Guinness, que quando eu fiz 58 anos, antes da Liga, meus filhos me deram a ideia de eu me inscrever no Guinness, para eu ser o jogador mais velho em atividade no mundo, e eu seria. Na verdade, eu estava esperando um evento desta magnitude para que o Guinness pudesse vir fazer as filmagens, mas eu confesso a você que eu tornei isso uma segunda opção, porque era mais importante eu estar motivando. E aqui não tem nenhuma tentativa de tentar fazer um discurso. Quem me acompanhou sabe que esse foi o fato. Em todas as entrevistas eu sempre incentivava o pessoal mais velho. Eu sabia que a comunidade era um pouco difícil, meu perfil. Eu fui atleta desde os 16 anos. Um esporte que você sabe que é um esporte muito difícil na parte física. Foram 20 anos, vários títulos. E eu tenho uma condição física um pouco diferente, mas eu estimulei a todos, mostrei que era possível e fiquei muito feliz, não só com aqueles da minha idade, mas com os mais novos. Para você ter uma ideia, faz mais ou menos um mês atrás, eu vou levar meu neto no futsal. O esporte que ele escolheu, ele tem 5 anos. O esporte que ele escolheu no colégio dele foi o futsal. E eu estava lá na arquibancada, vendo lá o treino dele, e chegou um garoto, talvez uns 7 anos, 8 anos, e me disse um autógrafo. Eu não entendi. Realmente eu não entendi. Na hora eu não entendi. Eu disse, como o autógrafo? O seu autógrafo. Eu quero ser um jogador igual o senhor. Então isso me motiva muito. Me motiva. Eu estou hoje com 70 anos e isso me motiva muito a continuar a me preparar. É óbvio que eu não tenho a condição física que eu tinha aos 36 anos, quando eu parei de remar. É óbvio que para eu atingir a condição física que eu atingi na Liga, eu vou precisar de uns 2 ou 3 meses novamente, como foi o caso na época, de estar me preparando. Mas fico muito feliz de estar passando essa experiência e essa determinação, tanto aos mais novos quanto aos meus equivalentes.
Certo. E falando um pouquinho, então, para a gente finalizar dessa parte, um pouquinho do Roberto, presidente da Chelsea. O senhor teve que administrar recursos, né, que o senhor disse que foram escassos. O senhor também fez uma escolha de valorização dos jogadores da região, né, fazendo um time formado por jogadores do Pará. Eu queria saber, com a bagagem que o senhor tem hoje, o que o senhor teria feito diferente naquela temporada? Olha, a minha empresa, ela, na época, ela tinha um parceiro muito grande aqui da região, muito grande mesmo. E ela tinha um faturamento razoável, que permitia a empresa ter o mesmo nome. Eu até conto depois uma outra situação. O nome de fantasia dela é o mesmo que o nome do clube. O inverso, o nome do clube tem o mesmo nome, o nome de fantasia que a empresa. Então, nós tínhamos recursos próprios para bancar o futsal. Quando surgiu a Liga, nós fizemos as pesquisas, fizemos todos os levantamentos e verificamos que era uma demanda muito grande, muitos recursos. E nós partimos, então, para pesquisar empresas nacionais, que teriam que ser empresas nacionais, que me ajudassem, a minha empresa, que também é a Chelsea, me ajudassem a bancar. Alô? Oi? Um momentinho que. Agora. Que me ajudassem a bancar a participação. Nós encontramos duas empresas nacionais, uma do ramo de transporte aéreo e outra do ramo de telefonia. Fizemos os acertos com elas em dezembro, tudo certo. E as duas empresas, mais a minha empresa, nós teríamos como levar de forma tranquila, e nós esperávamos público aqui no Mangueirinho. O Mangueirinho é um ginásio que tem capacidade para 12 mil espectadores. Nesse jogo teste que eu falei a você, nós conseguimos colocar 3.800 pessoas lá. É recorde até hoje, aqui no estado. Então, estava tudo certo, os nossos recursos estavam todos garantidos, mas, infelizmente, as duas empresas, eu não vou citar nomes, porque antigamente eu até que citava, mas eu tive uma solicitação deles para não citar, porque pareceria que eles não haviam cumprido, e eles cumpriram. Eles, em janeiro de 2018, 3 meses antes do início da Liga, eles tiveram que declinar do acordo. Pagaram a multa toda, era uma multa pequena, não tinha experiência, a multa era muito pequena, a multa equivalia a 1 mês de Liga, e eles declinaram porque foram empresas que estavam numa licitação, não sei se essa aqui seria a palavra, para patrocinar a seleção brasileira na Copa do Mundo da Rússia, né? E aí os recursos todos teriam que ir para lá. Então, como eles não sabiam se eles iriam ou não, eles declinaram, pagaram a multa e eu me vi naquela situação. Já tinha pago a inscrição, já tinha me comprometido a minha palavra, a palavra do nosso clube. O Estado do Pará estava envolvido, nós anunciamos um dos 20 clubes que iam tomar parte, e não podia voltar atrás. A empresa tinha recursos, eu conseguia, fiz um remanejamento e nós tomamos parte com recursos próprios, inteiramente com recursos próprios. Nesse aspecto, eu posso dizer que eu sinto orgulho disso, porque foi um investimento alto, mas que o Estado do Pará ficou marcado. Hoje, a gente sabe que a Chelsea é conhecida, a gente pode dizer que no mundo. A nossa página hoje, até hoje, mesmo com uma atividade menor, ela tem uma visitação média mensal de mais de 5 mil pessoas. Para nós aqui é muito, não existe outro clube, nem Remy, nem Paysandu Futsal, que eu estou me referindo, que tenha nem próximo. Então, os recursos são pesados. O que eu digo para outra pessoa, outro clube que queira participar, não tente fazer sozinho, porque é muito pesado, realmente muito pesado. Certo. Para a gente, então, finalizar, como é que está a situação do Chelsea hoje? Quais as competições que estão participando? E também se existe algum projeto, alguma ideia de retornar ao cenário nacional do futsal? Sim, quando nós disputamos a Liga e nós tivemos dificuldade, em março nós já sabíamos que nós não teríamos os patrocinadores. Eu tive que fazer algumas escolhas. Essas escolhas foram: eu vou priorizar
o transporte aéreo e a estadia e o mangueirinho. Eu tinha que manter isso aí para que o clube pudesse finalizar as 19 rodadas que nós tínhamos que fazer. O que nós tínhamos que perder? Nós perdemos 6 jogadores importantes que nós não conseguimos pagar o que eles estavam esperando. O que eu fiz então? Eu sabia que a nossa participação esportiva ela não seria muito boa. Não por causa dos jogadores, que eram jogadores bons, mas inexperientes, totalmente inexperientes. A maior parte dos jogos nós começávamos bem, não foi o caso, por exemplo, o nosso primeiro jogo foi em Erechim. Em Erechim, contra o Atlético, que seria o vice-campeão nacional. Os 3 artilheiros da competição naquele ano. Nós começamos muito bem o jogo, 14 minutos de jogo, 0-0, a maiores chances da Chelsea, e acabamos que nós perdemos de 14-5. Então, isso mostra bem a nossa inexperiência. E o que eu fiz? Eu precisaria de recursos, eu queria continuar, e eu, então, fiz 2 projetos para a Lei de Incentivo do Esporte, você deve conhecer, né, que é aquela lei que usa recursos do imposto de renda, as empresas que têm aquele tipo de recurso, eles podem investir no esporte. Fiz e consegui 2 projetos, aprovei 2 projetos, de valores bem elevados, 2,5 milhões um e 1 milhão o outro. Infelizmente, não pudemos voltar em 2019. Aí sim, neste caso sim, houve um problema na Liga. A Liga não quis a nossa participação condicionou a não participação do Roberto ao retorno da Chelsea da Liga Nacional. Obviamente que nós não aceitamos, nós já tínhamos toda aquela situação jurídica adiante, mas não quisemos entrar em litígio naquele momento e nos preparamos então para voltar com a promessa deles que nós voltaríamos em 2020. Fizemos toda a parte da lei de incentivo, fomos atrás dos recursos, mas infelizmente chegou a pandemia. Chegou a pandemia e já em dezembro a gente estava tendo problemas de conseguir os patrocinadores. Pretendemos voltar, sim. Estamos com 5 projetos lá na lei de incentivo. Se conseguirmos, vamos pleitear novamente o nosso retorno, sim, com certeza absoluta. Certo. Mas no âmbito regional, o Chelsea segue jogando os campeonatos regionais. Segue. Desde 1997, ano da nossa fundação, nós sempre disputamos todos os campeonatos paraenses. A maior parte é das Copa Norte, que são competições que reúnem os clubes aqui do Norte, algumas vezes do Maranhão, algumas vezes do Tocantins, e temos o prazer de ser um clube que teve 3 títulos e 12 vice-campeonatos. Participação em quase todas as semifinais, e continuamos a participar assim, e este ano nós estamos com o freio de mão puxado por causa de recursos financeiros. Mas com certeza, eu até peço a você que ano que vem a gente retorne com Chelsea, talvez em outra situação. Com certeza. E o senhor segue em atividade? Com certeza absoluta. Nós jogamos na semana passada, no domingo. Nós estamos disputando atualmente o torneio de abertura aqui do Pará. Ele se chama Torneio Daniel Aguiar. Nós tivemos uma derrota, um empate e uma vitória que foi no domingo passado. Joguei os primeiros 12 minutos. Eu faço sempre, eu tento deixar um intervalo no segundo tempo para atuar como treinador, mas joguei num calor de 11h30 da manhã aqui em Belém, que não é fácil. Certo, seu Roberto. Então encerramos essa parte da nossa entrevista e eu convido o senhor então a participar do nosso quadro aqui no Dibica, que se chama Tabelinha, onde eu vou fazer algumas perguntas para o senhor e o senhor responde de bate-pronto com a primeira coisa que vier na sua cabeça. Pode ser? Perfeitamente, vou tentar. Vamos lá então. Qual foi o momento mais marcante na Liga Nacional? A nossa estreia. Um momento muito, muito difícil, muito importante, mas a nossa estreia. Emoção incomparável. E quem que é a sua inspiração dentro de quadra? Foi um jogador que talvez poucos conheçam, chama-se Fininho.
ele tinha muita técnica e usava muito a cabeça. Eu tento me espelhar nele. Qual que é a sua motivação para seguir jogando futsal? O esporte. Eu comecei muito cedo no esporte e quero acabar no esporte muito tarde. Quem foi o adversário mais difícil que o senhor enfrentou na Liga Nacional? Inegavelmente, o Magnus. E qual jogador? Qual jogador? Qual o jogador mais difícil que o senhor enfrentou? Eu realmente não lembro o nome de nenhum. Houveram muitos na liga, mas eu vou ajudar. Falcão. Qual que é o ginásio mais difícil que o senhor jogou contra? O senhor sentiu a pressão da torcida? Em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu estava a 6 graus e a pressão da torcida era muito grande. Qual que é o sonho que ainda falta realizar com o Chelsea? Chegar pelo menos na terceira fase da Liga Nacional. O senhor tem algum arrependimento daquela temporada? Não, nenhum. Eu faria tudo de novo e talvez um pouco mais. Qual que é o hobby que o senhor tem além do esporte? O hobby que eu tenho é a minha família. Eu tenho minha mulher, tenho meus filhos, são todos estão perto de mim, e atualmente meus netos. Meus netos hoje realmente são meu hobby. E tem algum apelido que a galera te chama? Chama o senhor? Às vezes me chama de R4, porque eu uso a camisa 4. Às vezes me chamavam na liga de Robertão, de seu Roberto, mas nada especial. Tem alguma amizade que o senhor criou naquela época e que se mantém até hoje? Tem. Eu fiz vários amigos, várias pessoas fantásticas que eu conheci, mas tem uma pessoa que, pela ajuda que me deu num problema que nós tivemos em Campo Mourão, ele chama-se Eduardo. A gente mantém contato até hoje. Assim. Ele era dirigente do Campo Mourão, que foi um dos clubes que nós jogamos. Certo. E para a gente finalizar, então, qual que é a palavra que define o seu Roberto Martins? Determinação. Essa palavra me define tranquilamente. Determinação. Perfeito. Encerramos então o nosso quadro de bica, no quadro tabelinha aqui no de bica. E pra gente fechar então em alto astral com essa baita de história, esse baita case no futsal brasileiro. Roberto, tem alguma história que o senhor queira contar pra gente? Alguma situação que o senhor viveu que acha bacana contar pra gente e terminar a nossa entrevista hoje em alto astral? Olha, pra mim é algo que me marca e que reflete bem o que foi a Chelsea na Liga. Nosso primeiro jogo fora de Belém foi em Erechim, interior do Sul. Nós fizemos o voo para Porto Alegre e fomos de ônibus de Porto Alegre para Erechim. Era o primeiro jogo fora, e meu filho, o mais novo, era quem tomava conta dessa parte de logística. Ele me perguntou qual é o padrão tanto das instalações físicas quanto do transporte que o senhor quer. Eu disse o melhor, o mesmo que estava previsto quando nós tínhamos os patrocinadores. E assim ele fez na nossa ida para Erechim. Quando nós saímos lá do aeroporto, lá em Porto Alegre, os jogadores perguntaram qual é o ônibus. Tinham 2 ônibus. Um ônibus bom e um ônibus do sonho do lado. E nós nos dirigimos, inclusive eu, por um ônibus bom, mas um ônibus simples. Quando nós chegamos lá próximo, o motorista disse, não, olha, o seu ônibus é aquele outro. E nós então fomos no ônibus padrão, leito, com tudo que você possa imaginar, ônibus top. Depois foi a nossa última partida. O meu filho me perguntou qual é o padrão que a gente vai fazer. Olha, faz o melhor que for possível. E nós chegamos lá no aeroporto e procuramos o ônibus. Não tinha, até que chegou o motorista lá, olha, o seu ônibus telefone teve um problema, mas nós estamos com outro e tem as mesmas condições. Chegamos lá, ele disse, eu estou lá fora me esperando. Chegamos lá, não encontramos o ônibus. Ele pegou, então ele disse, apontou. Gustavo, nós fomos numa van escolar.
Essa é uma situação que eu não vou me esquecer nunca, entendeu? Que reflete bem o que foi a nossa participação. Iniciamos no ônibus, como o pessoal disse, ônibus do Messi, e acabamos no ônibus escolar. Mas aprendemos, com certeza. Perfeito. Então, seu Roberto, muito obrigado por ter contado a sua experiência aqui pra gente no Gol. Com certeza é um case de sucesso, uma baita de uma experiência ter levado e ter sido o primeiro representante do Pará na Liga Nacional. Queria parabenizar o senhor e agradecer por estar conversando com a gente aqui no quadro de Bica. Mais uma vez, eu que tenho que agradecer por essa divulgação, essa oportunidade de que muita gente saiba uma história que poucos sabem, e fico à sua disposição para outras oportunidades, onde lhe mandar algum material que você precisa. Eu sei que o seu site tem muita informação sobre futsal, à sua disposição, muito, muito feliz com essa oportunidade. Perfeito, então a gente encerra mais um episódio aqui do De Bica. Um abraço a todos, valeu!